E aí, gente, Aranem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso vídeo sobre a vida e obra do Dr. David Finkelstein, muito importante na área da física, especificamente da física quântica e questões relacionadas ao buraco negro também. Ele é mais conhecido por isso. A gente estava vendo alguns papers que a gente citou da entrevista dele, que está na descrição. Só tem a parte escrita dela. A entrevista foi até feita na própria casa dele. E basicamente ele cita, por exemplo, esse paper, A Lógica da Mecânica Quântica, pelo Birkhoff e Newman, que são dois caras gigantes nessa área, né? Posteriormente o Birkhoff vai escrever um paper sobre a máquina de Turing quântica, por exemplo, que ele vai sugerir um computador quântico da vida antes de Feynman, Richard Feynman, que vai depois sugerir também a dele, e Deust também vai sugerir também a dele posteriormente. Esses três são bem importantes. Tomonaga também, se não me engano. Outro pesquisador que vai sugerir outra apresentação de o que a gente veria hoje como começo da computação quântica. Mas nesse paper, o objetivo do Birkhoff e do Newman é dar um fundamento matemático às questões relacionadas à mecânica quântica de uma forma extremamente rigorosa, ao ponto do paper ser difícil de ler, na minha opinião. Eu que não sou focado especificamente somente em matemática, foi um paper um pouco difícil de ler, principalmente pela terminologia, que é totalmente diferente, mas no geral é um paper muito bom, tipo, extremamente importante, como um fundamento anterior, né, relacionado à mecânica quântica. Eu acho que as coisas estão mais fáceis atualmente, mas enfim. Esse aqui também que ele cita, do Eugene Wiener, que tentando mostrar como a matemática ela é efetiva, principalmente na física, tipo, no caso é na física, né, nas ciências naturais. Então ele tenta argumentar, por exemplo, como a gente consegue, antes que as teorias sejam fundamentadas e leis que serem criadas, conseguir aplicar de forma matemática as coisas, prever as coisas como seriam de uma forma acurada. Por exemplo, ele vai citar Newton, que a fórmula dele da gravidade posteriormente, atualmente nesse caso, assim, no fim do século 21, 20, no caso, não 21, né, porque ainda não está no fim do século 21, mas no fim do século 20, a gente ainda vê a equação de Newton da gravidade como extremamente acurada. Então, tipo, a acuracidade que Newton descreveu a gravidade foi tão efetiva que ele vai dizer, né, que é uma das razões para a gente crer que a matemática é extremamente efetiva, embora isso talvez não tenha uma explicação clara. Então ele vai ser bem positivo relacionado a como a matemática pode explicar o mundo natural que existe, né? Para citar uma frase do Galileu, né? Parafrasear, né? Seria que a gente consegue claramente prever as leis da natureza de forma matemática em certos pontos. Muitas vezes não, obviamente. Isso é uma coisa que um amigo, desde da época da escola, do Finkelstein, que é o Jacob Schwartz, que vai escrever esse paper que ele vai citar na entrevista, né, influência perniciosa da matemática na ciência, sobre a ciência, né. Esse paper não tem gratuito online, eu não consegui achar. A gente vai ver uma citação desse paper posteriormente que o Finkelstein vai fazer, no Memoriam relacionado ao Schwartz, mas é basicamente confrontando o paper do Wigner, né? Tentando mostrar que, na verdade, a matemática tem várias questões, principalmente se baseando no teorema de Gödel, né? No teorema que a gente já falou no canal também, tem que fazer outro vídeo sobre esse tema, que basicamente diz que os próprios fundamentos lógicos, os próprios axiomas da matemática não podem se sustentar para provar certos conceitos dentro da própria matemática, né? Então, é basicamente dizendo que se você tem uma prova matemática, né,
como que você pode dizer que ela se sustenta logicamente, né? Como um modelo correto que prova um determinado parâmetro dentro da matemática no geral. O teorema de Gödel vai falar que se você conseguir provar que a matemática ela é consistente, você está provando na verdade que ela é inconsistente. É meio que quebra-cabeça. Eu lembro de uma palestra no Instituto de Pesquisas Avançadas de Princeton que foram 3 palestras sobre o Gödel, né? Que ele cita isso, né? Sobre no caso, o palestrante ele cita isso, dessa questão de Gödel. Que se você prova que a matemática é consistente, basicamente você está provando que ela é inconsistente. Então, de toda forma, Gödel está certo, né? Nessa questão, de sentido de que a matemática, ela às vezes não vai conseguir ser consistente ou relevante na prática, na ciência. Isso a gente pode ver na própria teoria quântica, né? Que muitas das coisas que envolvem às vezes são abstratas demais, é uma matemática às vezes abstrata demais para descrever realmente o que está acontecendo, mas isso talvez uma discussão para outro vídeo, mas várias outras áreas também podem ser vistas dessa forma, embora outras são leis que dá para se provar facilmente, outras talvez sejam leis axiomas na matemática que talvez não sejam tão simples de se provar, e talvez nem sejam prováveis, né? Pela estrutura da matemática em si. Então é isso que tem a ver o teorema de Gödel, né? E é basicamente isso que o Schwartz vai dizer. E esses papers vão ser bem interessantes em influenciar posteriormente o Wittgenstein. Essa é a entrevista que está na descrição. A maioria das coisas que eu falei foi relacionada à entrevista. Não tem livros biográficos do Wittgenstein. Tem somente um obituário dele. Enfim, essa aqui é provavelmente a fonte, da fonte mesmo, né, que é entrevistando ele, que é mais acurada sobre a sua vida, e eu baseei nisso, né. Tem até uma foto ali, parece da sua família, algo do tipo. Agora a gente vai falar sobre as obras de Wittgenstein, né. Focar nas obras, nos trabalhos dele, nos artigos, que é a parte que nos importa, né. Por que ele é um cara que é importante da gente se lembrar pelo seu trabalho? Essa é a tese de doutorado dele, pelo MIT. A descrição de todas certinho, as faculdades que ele fez está na descrição, mas basicamente isso aqui é a tese de doutorado em física sobre teoria de mesons. Então, é teoria de mesons não linear em forças nucleares, né? Então, um paper bem simples de entender, não é tão complexo a matemática dele, e as equações, na entrevista ele vai dizer que foram feitas nas computações, né, que ele fez nessa tese. Foi feito nesse computador que é o Whirlwind 1, né? Então foi usado, tinha no MIT na época, né? Um computador analógico, né? Não é o que a gente tem hoje, porque a tese é de 1949, né? Não tinha, foi publicada em 53, no caso. Então não é uma tese nova, né? Então, naquela época não tinha um computador da vida monstro, mas tinha pelo menos isso daí, né? Dá pra ver como era difícil fazer as coisas antes no computador analógico. Nem sei como funcionava isso daqui. Dá pra ver como funcionava, né? Essa talvez seja a contribuição dele mais relevante e importante. E ele publicou em 58, então 5 anos depois da sua tese de doutorado, né? Em mesons. Assim, a tese dele ela não se relaciona muito com o trabalho dele posterior. A gente vai ver posteriormente nos artigos que foram publicados por eles no Archive, principalmente, que normalmente os assuntos que eles falam são bem relacionados. Ele vai focar posteriormente, mas como ele vai dizer na entrevista, em quantizar o universo, né, em explicar alguns termos relacionados à forma que as partículas no universo se comportam, né, e o universo como um todo se comporta. Então ele vai focar muito em questões algébricas e simétricas, né, e do sistema
do universo em si, da parte quântica em si. Então ele vai focar mais nisso nas teses deles posteriores, né? Essa tese é importante, então vamos tentar traduzir a parte de cima, né? Futuro e passado, a simetria no futuro e passado de campos gravitacionais de um ponto de partícula, né? Essa tese é relacionada ao buraco negro, né? Que nessa época eu acho que nem é chamado assim, é chamado de Schwarzschild, é difícil falar o nome dele, Schwarzschild Radius, né? É o raio da circunferência de Schwarzschild, que eu vou mostrar posteriormente no próximo vídeo, né? Que a gente vai falar desse artigo no próximo vídeo. Mas basicamente o objetivo aqui, o que ele vai mostrar na prática, é que dentro desse raio da circunferência de Schwarzschild, a gente vai ter que assim, a interpretação que eu poderia dar é que dentro do buraco negro em si vai ter um campo, um local nesse sistema que quanto mais você se aproxima, a sua posição vai cada vez mais em direção ao centro do rádio, no caso é zero, do buraco negro. A gente vai explicar isso mais pra frente no próximo vídeo. Então isso aqui vai ser muito importante. Esse paper vai ser citado e usado por Roger Penrose no seu paper relacionado à singularidade de um buraco negro, que a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais.